O oceano é realmente misterioso. Existem muitas criaturas que vivem lá que ainda não são totalmente compreendidas pelas pessoas. E além disso, nas profundezas do mar, é também onde você pode encontrar diferentes tesouros, estátuas, e acima de tudo, é nas profundezas que você também pode encontrar as civilizações antigas. Sim, existem cidades antigas que já estão submersas no mar, cidades que foram esquecidas pelo tempo, e se pensarmos bem, nada é realmente permanente no mundo, tudo tem um fim. Ou seja, nada dura para sempre. Se antes você era um império poderoso, vai chegar o tempo em que você simplesmente vai acabar em nada. Vamos voltar ao assunto. O mais surpreendente é que esses objetos foram descobertos por mergulhadores e cientistas no fundo do mar. E neste vídeo, vou mostrar para vocês todas as descobertas deles. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no Arvin Polo TV. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Navio Fantasma Cananeu. No mês de junho de 2024, uma equipe de cientistas descobriu um navio extremamente raro dos cananeus. Quase intacto, ele estava repousando a cerca de 1 milha de profundidade no mar Mediterrâneo. Normalmente, o que sabemos sobre navios que afundam é que eles se despedaçam, são levados pelas ondas ou acabam soterrados na areia. Mas este parece ter sido transferido inteiro do passado, com o casco de madeira preservado e centenas de jarros de barro ainda lacrados. Provavelmente antes estava cheio de vinho ou óleo. Imagine só, já se passaram 3.000 anos, mas eles continuam fechados. Mas aqui está o mais surpreendente. Este navio foi encontrado no meio do mar, longe de qualquer rota comercial conhecida. Os cananeus naquela época eram conhecidos como comerciantes, que sempre ficavam próximos à costa. Eles não navegavam em mares profundos e perigosos. Então, por que este navio estava lá? Não havia sinais de tempestade, nenhum vestígio de batalha e também não foram encontrados corpos da tripulação. Tudo estava silencioso. É como se de repente tivesse simplesmente desaparecido e parado em um mundo diferente. Segundo os especialistas, isso não apenas muda nossa visão sobre o comércio na Idade do Bronze, mas também vira de cabeça para baixo tudo o que pensávamos. A condição perfeita do navio indica que talvez os cananeus fossem capazes de ir muito mais longe do que acreditávamos antes. Talvez eles fossem mais corajosos para navegar, melhores navegadores e mais experientes no mar. Por enquanto, estudos mais aprofundados já estão planejados aqui. Santuário Nabateu Submerso, Itália. Em 2023, enquanto mergulhadores investigavam o mar Tirreno, eles descobriram algo inesperado. Um enorme santuário de pedra, claramente feito pelos nabateus. Eles são o mesmo povo que construiu a famosa Petra, na Jordânia. Os nabateus são conhecidos como comerciantes do deserto, também dependiam de camelos e geralmente viajavam por terra, ou seja, não eram navegadores. Então, como o templo deles veio parar aqui, ele fica a centenas de milhas de distância do deserto natal deles. À primeira vista, os mergulhadores pensaram que era apenas uma típica estrutura romana. Porém, ao analisarem o design, as inscrições nas pedras e a direção do altar, perceberam que aquilo vinha de outra cultura. A arquitetura e as inscrições apontavam para a Arábia e não para Roma. Muitas especulações surgiram. De acordo com alguns historiadores, é possível que isso fizesse parte de uma ousada missão comercial, uma tentativa de estabelecer uma presença espiritual e comercial em mares distantes. Outros acreditam que isso foi resultado da diáspora, ou seja, a dispersão ou migração de um grupo de pessoas de sua terra ou país de origem para diferentes partes do mundo. Dizem que os nabatianos fugiram devido aos conflitos em sua terra natal e estabeleceram uma nova comunidade em terras estrangeiras. Mas isso se tornou ainda mais misterioso, porque não há nenhum registro sobre isso nos textos romanos, mesmo sendo conhecidos por serem detalhistas na escrita da história. Em vez disso, apenas os locais, apenas as lendas locais contam sobre um lugar sagrado que foi submerso pelo mar após um forte terremoto. Agora, cada pedra escavada do fundo do mar conta uma nova parte da história. Este templo não simplesmente desmoronou. Isso também é uma prova de que o alcance dos nabatianos foi realmente muito mais amplo do que acreditávamos por muito tempo. Cápsula do tempo Salmiel Sink, Bahamas.
À primeira vista, parece apenas um buraco azul comum, o Somil Sink, na ilha de Abaco, Bahamas. Mas sob a água azul que parece tranquila, está escondida uma das cápsulas do tempo mais impressionantes do mundo antigo. Nas profundezas do poço, onde quase não há oxigênio nem luz, sobreviveram os corpos de animais que desapareceram há muito tempo. Tartarugas gigantes, crocodilos enormes e aves que não sabiam voar. Alguns de seus ossos ainda têm partes de tecido mole grudadas. É como se o próprio tempo tivesse parado. Mas a descoberta mais importante aconteceu em 2004. Os pesquisadores encontraram o esqueleto quase completo de uma menina que viveu há mais de 1000 anos. Ela integrava a primeira comunidade das Bahamas. A partir de seus restos mortais, descobriu-se que sua alimentação era rica em frutos do mar, um sinal da profunda ligação de sua comunidade com a costa. Entre os achados estavam ferramentas de pedra e sinais de atividade humana. Mas a pergunta é: essa criança foi colocada no sumidouro como parte de um ritual funerário ou foi apenas vítima de um acidente? Ninguém pode responder com certeza. A cada camada de sedimento descoberta, mais pedaços do passado vão surgindo. As histórias sobre animais que desapareceram e sobre antigos humanos quase apagados da história são realmente verdadeiras. De acordo com os cientistas, muitos mistérios ainda permanecem escondidos nas profundezas. No Somil Sink, pode haver outras criaturas que ainda não conhecemos. Artefatos que podem mudar nossa compreensão da história e talvez até outros restos de antigos seres humanos. O Somil Sink não é apenas uma caverna subaquática. É um caixão natural do tempo que guardou os segredos do passado. Segredos agora voltam lentamente à tona. Port Marex Armada Oculta, Irlanda. No início de 2024, uma forte tempestade atingiu a costa de Port Marex, na Irlanda. Após a tempestade, algo inesperado apareceu. Não era apenas um navio, mas 4 antigas embarcações enterradas na areia apareceram de repente, como se fossem fantasmas emergindo do mar. Quando os arqueólogos examinaram, descobriram que esses navios eram feitos de carvalho e ferro e acredita-se que datam do século XIX ou até mais antigos. Estava claro que eram construídos de forma robusta, mas não o suficiente para sobreviver à forte tempestade do mar da Irlanda. A costa de Port Marex é conhecida por suas ondas imprevisíveis e tempestades repentinas, razão pela qual mais de 50 navios já afundaram aqui ao longo dos séculos. Os 4 navios descobertos são diferentes, pois não há registros deles na história ou em diários de bordo. Não há uma razão clara para o naufrágio deles, sem nomes, sem documentos, sem história gravada. Apenas o silêncio de suas estruturas apodrecendo. De acordo com alguns especialistas, é possível que eles tenham afundado durante uma série de fortes tempestades no início do século XIX. Outros acreditam que eram apenas barcos locais que nunca conseguiram voltar ao porto. O que é ainda mais surpreendente é que a aparência da costa aqui está sempre mudando. Uma tempestade pode enterrar um navio na areia e a próxima pode revelá-lo novamente depois de algumas décadas. Agora, os pesquisadores estão trabalhando juntos para documentar e resgatar os restos antes que o mar os engula novamente. Esses 4 navios não são apenas pedaços de madeira e ferro. Eles são provas das aventuras e tragédias do passado sob as águas turbulentas da Irlanda. Cidade submersa de Pablo Petri, Grécia. Imagine nadar debaixo d'água e de repente ver todo o plano de uma cidade antiga. Há ruas, portas, casas e até um sistema de encanamento de água. É isso que se encontra sob a Baía de Vatica, na Grécia. Pablo Petri, uma cidade com mais de 5.000 anos de idade, é considerada a cidade submersa mais antiga do mundo. Ela foi descoberta em 1967 por mergulhadores e desde então ficou conhecida como um exemplo extraordinário de assentamento da Idade do Bronze. Não restaram apenas paredes ou fundações, mais de 15 edifícios ainda podem ser vistos claramente, completos com ruas, pátios e túmulos. É como se alguém tivesse pausado a história e o mar escondido tudo para manter intacto. Segundo os especialistas, a cidade foi gradualmente engolida pelo mar por volta de 1000 a.C. devido a terremotos e à elevação do nível do mar. Mas, em vez de destruir, a água e a lama preservaram tudo.
Por causa disso, o local não foi corrompido por saqueadores, construções modernas ou pela passagem do tempo. Em vez disso, permaneceu intacta a imagem de uma cidade portuária vibrante, conectada a vários comércios no Mediterrâneo. O silêncio do lugar é impressionante. Segundo os mergulhadores, é como se você estivesse andando em ruas que as pessoas deixaram apenas ontem. Essa paisagem surreal foi o que levou alguns a associar Pavlopetri à lenda da Atlântida, embora isso esteja mais baseado na imaginação do que em fatos. No entanto, está claro que a cidade teve um papel importante no comércio e na cultura antiga. Hoje, continuam os estudos em Pavlopetri usando sonar e mapeamento tridimensional. Cada detalhe, desde o design das casas até a localização das sepulturas, traz novos conhecimentos sobre a vida das pessoas naquela época. Uma cidade silenciosa sob o mar, mas que conta uma história mais viva do que nunca. O enigmático caminho de Bimini, Bahamas. Nas águas rasas ao redor da ilha de Bimini, nas Bahamas, existe uma paisagem estranha que há muito tempo é debatida por cientistas e exploradores. Uma longa linha de grandes pedras que parece uma estrada, perfeitamente alinhadas, aparentemente feitas pelo homem, mas debaixo d'água. Chamam isso de Estrada de Bimini, e até hoje ainda é um mistério se é algo natural ou obra de uma civilização perdida. Descoberta pela primeira vez na década de 1960, rapidamente se tornou o centro das atenções, porque os blocos de pedra, alguns com mais de 3 metros de comprimento, estão alinhados de forma quase geométrica. Parece uma ponte, um quebra-mar, ou uma estrada construída e depois engolida pelo mar. Muitos acreditam que isso foi feito por antigos humanos, uma estrutura ritual, um cais ou possivelmente parte de uma cidade que afundou há muito tempo. Mas, de acordo com alguns geólogos, isso é apenas uma formação natural de calcário que foi rachada e esculpida pelas ondas e pelo tempo. Eles dizem que é apenas coincidência que as pedras pareçam uma estrada, mas mesmo assim, as especulações não desapareceram, especialmente porque isso está ligado à previsão do místico americano Edgar Cayce. Na década de 1930, ele disse que evidências da Atlântida apareceriam perto das Bahamas por volta dos anos 1960, e foi então que a Estrada de Bimini foi descoberta. Até hoje, esse lugar continua sendo um mistério. Para alguns, é uma prova de uma civilização avançada que afundou no mar. Para outros, é apenas uma impressionante obra da natureza. Mas uma coisa é clara: a Estrada de Bimini continua atraindo mergulhadores, cientistas e crentes na lenda da Atlântida. Ela repousa silenciosamente sob o mar, esperando por respostas que podem mudar nossa compreensão do passado. Acampamentos aborígenes submersos, Austrália. Por milhares de anos, os anciãos aborígenes repetidamente contaram a lenda das terras engolidas pelo mar, costas onde seus ancestrais viveram antes de serem completamente submersas. Muitos não acreditaram, considerando isso apenas uma lenda ou simbolismo, mas nos tempos modernos, a ciência provou que suas histórias eram verdadeiras. No noroeste da Austrália, especialmente ao redor do arquipélago Dampier, arqueólogos descobriram antigos acampamentos submersos sob o mar há mais de 8.000 anos. No fundo do mar, foram encontrados ferramentas de pedra, lâminas, pedras de moagem e utensílios usados no cotidiano. Aqui fica claro que existiam comunidades que viveram na antiga costa antes que ela fosse completamente engolida pela elevação do nível do mar. O que torna essa descoberta única não é apenas a idade dos artefatos, mas também sua conexão com a tradição oral do povo aborígene. As histórias dos ancestrais deles sobre a elevação do nível do mar foram passadas de geração em geração, e agora os cientistas descobriram evidências físicas que comprovam que suas memórias são verdadeiras. Esses artefatos mostram que os antigos não simplesmente pararam quando o mar começou a subir. Eles se adaptaram, encontraram novas formas de viver e continuaram a sobreviver em um mundo que mudava gradualmente. Esses acampamentos podem ser apenas uma pequena parte de uma rede muito maior de comunidades que há muito tempo foram cobertas pelo oceano. Agora está claro que as histórias dos anciãos aborígenes não são apenas lendas. É uma história viva, prova de que a memória humana pode atravessar milhares de anos, mesmo quando a própria Terra já desapareceu sob o mar.
Monumento subaquático de Yonaguni, Japão. Imagine que você está nadando nas profundezas do mar e de repente surge diante de você uma estrutura gigante que parece um templo antigo. É essa a experiência dos mergulhadores. Foi no final dos anos 80 que eles descobriram o fascinante monumento subaquático na costa das ilhas Yonaguni, no Japão. Este lugar, conhecido como Monumento de Yonaguni, está submerso a cerca de 24 metros de profundidade. Chamam a atenção os grandes degraus que parecem escadas, as bordas afiadas que lembram terraços e os blocos de pedra que pesam centenas de toneladas. À primeira vista, é difícil acreditar que isso tenha sido feito só pela natureza. As superfícies planas, os cantos retos e o que parecem ser caminhos ou corredores fazem com que pareça uma criação intencional do homem. Há mergulhadores que também dizem ter visto entalhes nas pedras, formas de animais, rostos e símbolos que foram parcialmente apagados pela correnteza da água ao longo de milhares de anos. Quanto mais fundo os investigadores vão, mais isso se assemelha a uma antiga cidade há muito engolida pelo oceano. Se isso for realmente obra do homem, pode ter até 10 mil anos. O monumento pode ser ainda mais antigo do que qualquer civilização conhecida na Ásia. Isso significa que pode ter existido uma sociedade avançada naquela época, capaz de construir enormes estruturas, antes mesmo do início de muitas partes da história que conhecemos hoje. Mas nem todos estão convencidos. Há geólogos que acreditam que essa formação de arenito é natural, tendo se quebrado devido ao movimento das placas tectônicas e sido moldada pelas ondas e pelo tempo. Para eles, isso é apenas uma obra incomum da natureza, que por acaso tem uma forma muito perfeita. Até agora, o mistério do monumento de Yonaguni ainda não foi totalmente resolvido porque há pouco apoio para a pesquisa sobre ele. E continua sendo um mistério. Seria isso uma obra da natureza ou uma herança de uma civilização esquecida pelo tempo? Seja natural ou feito pelo homem, uma coisa é clara. O mar guarda segredos que podem mudar a nossa compreensão sobre a origem da civilização. Tesouros submersos de Heracleion, Egito. Existem cidades que foram lentamente apagadas pela história e outras que foram subitamente engolidas pelo mar. Um dos exemplos mais impressionantes disso é a antiga cidade de Heracleion, no Egito, um poderoso porto que afundou e desapareceu por mais de 2.000 anos. Ele está localizado sob as águas lamacentas do Nilo. Estas são as águas da Baía de Abukir, onde foi descoberto pela primeira vez no início dos anos 2000 com sonar e mergulhos. E quando as suas ruínas apareceram, era como espiar uma cidade que parecia congelada no tempo. Templos, portos, ruas e estátuas que permaneceram escondidos, mas intactos. Antes mesmo de Alexandria se tornar famosa, Heracleion era o centro do comércio e da religião na região. Agora, debaixo d'água, ainda permanecem enormes estátuas de Osíris e de outros deuses do Egito. Também estão lá estelas com inscrições em hieróglifos, moedas de ouro e outros tesouros de uma cidade cheia de vida e história. Segundo os especialistas, ela afundou repentinamente, provavelmente devido a uma série de terremotos e à elevação do nível do mar no século 8 d.C. O curioso é que, depois de desaparecer, ela quase foi apagada dos registros históricos. Como uma cidade tão importante pôde ser esquecida pela memória do mundo? Assim, os artefatos encontrados aqui fornecem pistas. Um sarcófago de granito ainda intacto, lâmpadas de bronze que parecem prontas para serem acesas e mercadorias vindas de diferentes lugares do Mediterrâneo. Tudo isso mostra uma tragédia repentina que destruiu a cidade. Hoje, Heracleion é uma das descobertas arqueológicas subaquáticas mais extraordinárias. A cada mergulho dos mergulhadores, nosso conhecimento sobre a história aumenta ainda mais. Do Egito e da misteriosa cidade que um dia foi a porta de entrada do comércio mundial. Dwarka, ruínas submersas, Índia. Existem lendas que pensamos ser apenas fruto da imaginação, até que evidências surgem do fundo do mar. Foi isso que aconteceu com Dwarka, o chamado Reino de Senhor Krishna nos antigos textos hindus. Na década de 1980, mergulhadores estavam explorando a costa de Gujarat, na Índia, quando descobriram uma vista fascinante debaixo d'água. No Mar Arábico, ruínas de uma antiga cidade estavam quase perfeitamente dispostas como uma grade. Eles viram fundações de pedra,
ruas e estruturas que pareciam ter sido feitas por uma civilização avançada. A parte assustadora é que esses detalhes se pareciam com os que estavam nas escrituras sagradas. Uma cidade à beira-mar, rica em comércio e beleza, que mais tarde foi submersa pelo mar. Por muito tempo, muitos pensaram que a história era apenas simbólica, mas agora há evidências físicas que a apoiam. Usando sonar, surgiram padrões claros de quadrados e ruas retas. Eles também encontraram pedaços de utensílios, âncoras, ferramentas de pedra e outros artefatos claramente feitos pelo homem. A idade desses artefatos, de acordo com as análises, pode chegar a mais de 9.000 anos. Isso é ainda mais antigo do que a conhecida civilização do Vale do Indo. Claro, há céticos que dizem que essas formações são naturais, resultado da erosão e de movimentos tectônicos. No entanto, a presença de ferramentas claramente usadas por humanos dá peso à crença de que esta é realmente uma antiga cidade. Se isso for realmente comprovado como sendo Dwarka, isso mudará nossa visão não só sobre a história da Índia, mas também sobre a relação entre mito e realidade. Porque às vezes as histórias passadas por milhares de anos podem conter uma parte de verdade e o mar guardou seus segredos. Vilas subaquáticas de Baiae, Itália. Imagine uma cidade construída não para o poder, mas para o luxo sem fim. Essa é Baiae, o chamado playground dos imperadores de Roma. Localizada sob as águas calmas da Baía de Nápoles, Baiae era antigamente o lar de luxuosas vilas, palácios e banhos públicos onde Nero, Calígula e Adriano se banhavam. Se Roma é um símbolo de força, aqui é um símbolo de prosperidade e luxo. Aqui existem banhos aquecidos por fontes termais vulcânicas naturais. As paredes das vilas eram cobertas com mosaicos luxuosos e decoradas com estátuas. E mesmo que a cidade tenha afundado, as colunas ainda estão de pé, os azulejos ainda estão colados e as estátuas permanecem intactas, como se o tempo tivesse parado e escondido tudo isso debaixo do mar. Mas o mesmo vulcão que trouxe riqueza e conforto foi o responsável pela queda da cidade. A terra foi afundando aos poucos por causa de um processo geológico chamado bradiceísmo, uma elevação e afundamento lento do solo, causado pelo magma abaixo da superfície. Diferente de Pompeia, que foi destruída de uma só vez, a cidade foi lentamente engolida pelo mar até ser completamente abandonada pelos ricos romanos. Hoje, a cidade parece um museu subaquático. Os mergulhadores podem nadar entre as vilas, tocar nos pisos de mosaico e encarar as estátuas que olham fixamente da escuridão do mar. É um vislumbre silencioso do passado, um lugar onde o excesso de luxo acabou em esquecimento, mas permaneceu intacto como um monumento assustador sob as ondas. Aldeia pré-histórica de Atlit-Yam, Israel. A cerca de 9 metros abaixo do mar Mediterrâneo, encontra-se uma paisagem ao mesmo tempo comovente e assustadora. Uma mãe, ainda abraçando seu filho milhares de anos depois de terem sido engolidos pelo mar. Esta é Atlit-Yam, uma antiga aldeia preservada de uma forma quase impossível de acreditar. Ela foi descoberta em 1984 perto da costa de Haifa, e desde então tornou-se uma das mais completas aldeias neolíticas já encontradas debaixo d'água. A diferença deste sítio arqueológico para os outros é que não foram deixados apenas ferramentas ou casas, mas também cenas emocionais dos últimos momentos das pessoas que viveram aqui. Aqui podem ser vistas casas feitas de pedra, um poço de água doce e um círculo de pedras em pé, que se acredita terem sido usados em rituais. A disposição dessas estruturas mostra claramente que Atlit-Yam era uma comunidade avançada, com sua própria agricultura, pesca e crenças religiosas, antes mesmo do surgimento das grandes civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Mas então veio uma grande mudança climática. Após a última era do gelo, o nível do mar foi subindo aos poucos e possivelmente um enorme tsunami deu o golpe final que afundou a vila nas profundezas. Os restos humanos encontrados aqui estão entre os mais antigos, a mostrar evidências de tuberculose, o que acrescenta ainda mais à história sobre as dificuldades e doenças que eles enfrentaram. Atlit-Yam não é apenas uma vila submersa, é um momento congelado no tempo, um lembrete claro de que o mar não só dá vida,
mas também pode, de repente, tirar tudo. Relíquia da cavalaria romana, Croácia. Um pedaço de capacete feito de bronze, meio enterrado na areia do mar Adriático. Isso é tudo o que restou de um soldado romano que parece ter sido apagado da história. Sem corpo, sem navio, sem qualquer sinal de batalha ou tragédia. Apenas o capacete deixou vestígios de sua existência. Ele foi encontrado perto da ilha Veliki Skoli, na Croácia, por um mergulhador comum. Apesar de enferrujado e desbotado, devido ao longo tempo submerso, a forma e os detalhes feitos pelos ferreiros do 1º ao 2º século EC ainda são claramente visíveis. Não é uma peça luxuosa de um rei ou general, era usada por um soldado comum, resistente e prática para o combate diário. O surpreendente é que o capacete foi encontrado na antiga rota marítima, onde os navios romanos costumavam passar. Por ali, frequentemente transitavam embarcações de guerra e de comércio, mas apesar da busca minuciosa, nenhum outro vestígio foi encontrado. Não havia corpo nem armas junto. Era como se o capacete tivesse surgido misteriosamente sozinho na praia do tempo. Muitas especulações surgiram. Talvez tenha caído da carga de um navio durante uma tempestade. Talvez tenha sido jogado fora logo após uma batalha, ou talvez tenha sido trazido pelas ondas de uma tragédia distante. Mas seja qual for o motivo, o fato de estar sozinho é o que realmente dá peso à história. Neste simples pedaço de bronze, parece que ainda podemos ouvir o sussurro de um guerreiro romano, uma pessoa que um dia viveu, lutou e viajou, mas tudo o que restou na história foi uma parte do seu capacete.